Anjos, dirigíveis e alienígenas. A história de 3.500 anos de avistamentos de OVNIs. Setembro 26, 2019. Matt Blitz escreveu o artigo abaixo esta semana para o site da famosa revista popular Mechanics, falando como os OVNIs têm sido parte da história humana, e não são algo que tem ocorrido só recentemente. Anjos, dirigíveis e alienígenas. A história de 3.500 anos de avistamentos de OVNIs. Os OVNIs não são novidade. De fato, eles seguem a humanidade ao longo de toda a nossa história. O governo dos Estados Unidos finalmente admitiu que os OVNIs são reais mais ou menos. Na semana passada, a Marinha dos Estados Unidos confirmou que vários vídeos, 2 dos quais foram lançados pelo The New York Times em 2017, representando os chamados fenômenos aéreos não identificados, de sigla em inglês, UAP, são autênticos. Os 3 vídeos, outro foi publicado posteriormente pelo Washington Post, cada um representando objetos em formato oblongo em movimento rápido, foram filmados por pilotos da Marinha durante exercícios de treinamento em 2004 e 2015. A Marinha ainda não identificou os objetos no vídeo e, juntamente com o Departamento de Defesa, disse que os vídeos nunca deveriam ter sido publicados. Em português seria funny, embora uma possa ser um termo desconhecido, esse é o ponto. Os UAPs são essencialmente o novo OVNI, mas com muito menos bagagem histórica. Um porta-voz da Marinha disse ao Washington Post que o acrônimo OVNI/UFO carrega tanto estigma que desencoraja alguém de relatar um avistamento. Esse termo está tão carregado neste momento que você nunca mudará a compreensão das pessoas sobre o que significa, disse a jornalista Leslie Kean, que coescreveu a investigação do New York Times de 2017 sobre o programa OVNI, ou UAP, do Pentágono, ao popular Mechanics. Tudo que você pode fazer é adotar termo novo. Mas os humanos não começaram a ver OVNIs voando acima de nossas cabeças nas últimas semanas ou em 2015, 2004, 1947 ou até 1639. Os seres humanos viram e encontraram objetos voadores não identificados por milênios. Começos bíblicos. História de 3.500 anos de avistamentos de OVNIs. Jacob lutando com o anjo, por Gustave Duré, 1885. Wikimedia Commons. Objetos voadores não identificados foram registrados ao longo da história da humanidade. A única coisa que mudou foi a maneira como as pessoas, ao longo de milhares de anos, interpretaram esses eventos inexplicáveis. O catolicismo, o judaísmo, o budismo, o hinduísmo e todas as principais religiões realmente têm imagens e contos sobre o fenômeno Ariel, disse Diana Walsh Pazuello, autora do livro American Cosmic UFOs, Religion, Technology, e professora de filosofia e religião da Quillington, disse ao popular Mechanics. Alguns deles eram cometas, asteroides, meteoros e outros fenômenos ópticos atmosféricos que eram cientificamente desconhecidos por nossos ancestrais, mas outros ainda desafiam as explicações modernas. Pazuello explica: em quase todas as religiões, existem eventos de contato em que uma figura importante faz contato com uma figura celestial. Moisés e a sarça ardente, Maomé e o anjo Gabriel, e a própria visita angelical da Virgem Maria. Quando a religião é uma lente para explicar o universo, fenômenos inexplicáveis podem se tornar religião. Este é o primeiro contato humano com algo que eles interpretam como não humano ou deste planeta. E, se eles não são deste planeta, são de fato extraterrestres. Pazuello diz que o conto da Torá sobre a luta de Jacó com o anjo é um bom exemplo de um encontro com um fenômeno aéreo que se transformou em uma narrativa religiosa. Quando você volta para a fonte original e a lê em seu idioma original, não se parece com a representação dos artistas na história ocidental, diz Pazuello. Parece que ele está lutando de algum tipo de ser do espaço sideral. Pazuello não está dizendo que uma figura bíblica lutou com um alienígena e se transformou em um texto religioso, mas que a visão de uma figura descendo do céu poderia ter vindo de uma experiência ou observação humana compartilhada. Quando a religião é uma lente para explicar o universo, fenômenos inexplicáveis podem se tornar religião. A Era dos Dirigíveis. Jet Images. Em seu livro de 2010, Wondersciences, Unexplained Aerial Objects from Antiquity to Modern Times. Maravilhas no céu.
Objetos aéreos inexplicáveis da antiguidade até os tempos modernos. Título em tradução livre. O engenheiro e astrônomo francês Jacques Vallée analisa 500 relatos históricos de avistamentos de fenômenos aéreos. O primeiro avistamento no livro, que remonta a quase 3.500 anos no Sudão moderno, é de uma estela, laje de granito, de Jebel Barkal, que conta a história de como uma estrela cadente semelhante nunca havia acontecido antes atingiu os núbios em derrota. Para os vencedores egípcios, foi encarado como um milagre e intervenção espiritual. História de 3.500 anos de avistamentos de OVNIs. Dirigível misterioso ilustrado na chamada de São Francisco em 1896. Wikimedia Commons. Esses avistamentos misteriosos pontilham a história humana em todo o livro de Vallée, culminando em um fenômeno em Dubuque, Iowa, em 1879. É um dirigível grande e inexplicável que ficou visível por 1 hora na cidade antes de desaparecer no horizonte. Pazuca diz que, no final do século XIX, os humanos começaram a mudar sua interpretação do desconhecido de uma estrutura religiosa para outra tecnológica. Ao longo do século XIX e início do século XX, o que estava acontecendo na Terra estava se infiltrando na maneira como interpretamos o que vimos no céu. Em 1896 e 1897, misteriosas aeronaves foram novamente vistas em todos os Estados Unidos, com muitas testemunhas até assinando depoimentos. Até Thomas Edison comentou, dizendo: "Você pode tirar de mim que é uma pura farsa. Não tenho dúvidas de que aeronaves serão construídas com sucesso em um futuro próximo, mas é absolutamente impossível imaginar que um homem poderia construir uma aeronave de sucesso e manter o assunto em segredo." No final do século XIX, dirigíveis cheios de hidrogênio estavam em desenvolvimento. Alguns anos depois, em 1900, o primeiro Zeppelin faria sua primeira viagem. Qualquer que fosse o fenômeno aéreo que as pessoas em 1897 estavam vendo, parecia bastante uma maravilha tecnológica moderna do dia, e foi assim que se tornou. A aurora do OVNI. Batman Jet Images. Em novembro de 1944, no final da Segunda Guerra Mundial, os pilotos de caça americanos começaram a observar luzes alaranjadas e brilhantes. Algumas semanas depois, um piloto viu um objeto vermelho, sem asas, em forma de charuto. Os pilotos nomearam esses Fighters após uma frase sem sentido usada em um desenho animado popular sobre bombeiros, e, sim, a banda recebeu o nome desse incidente. A mídia conheceu a história e as teorias não estavam muito para trás. Poderiam esses objetos ser ilusões de ótica? Ou uma alucinação do cansaço da batalha? Ou esses fenômenos aéreos poderiam ser armas nazistas super secretas? A última teoria foi o que chamou a atenção do público. Afinal, os pilotos estavam voando no território do eixo e muitos rumores cercaram o gosto do alemão por projetos científicos estranhos, como uma base lunar nazista, por exemplo. No final, nunca foi estabelecido exatamente o que esses Fighters eram, e um painel de 1953 acabaria concluindo que era provavelmente um fenômeno eletrostâtico ou eletromagnético. História de 3.500 anos de avistamentos de OVNIs. Kenneth Arnold, no meio, e 2 outros pilotos examinam uma foto de OVNI. Batman Jet Images. Mas 24 de junho de 1947 mudaria tudo. Enquanto procurava um avião de transporte C-46 do Corpo de Fuzileiros Navais, o experiente piloto Kenneth Arnold desviou-se de sua trajetória original para ajudar a procurar a encosta sudoeste do Monte Rainier. Durante a busca, Arnold observou 9 objetos de aparência peculiar e possivelmente completamente redondos voando em uma formação que o lembrava de gansos. Mais tarde, foi estimado que eles estavam voando além de 1.600 km por hora. Quando ele os relatou, e presumindo que eles eram um novo tipo de jato ou aeronave militar experimental, o Corpo Aéreo do Exército descartou o evento como uma miragem ou alucinação. Em poucos dias, outros apoiaram Arnold, dizendo que viram um fenômeno aéreo semelhante. Arnold, perturbado com o fato dos militares terem descartado seu relato, fez entrevistas com a imprensa local. Quando descreveu ao repórter Bill Beckett, do jornal Leste do Oregon, o que viu parecido com um disco, Beckett os chamou de discos voadores, na primeira vez em que o termo foi usado.
Alguns anos depois, o termo UFO foi cunhado pela Força Aérea. Proeminentemente usado no relatório do painel Robertson de 1953, o mesmo painel que dispensou os Fought-Fighters, a sigla mostrou-se proposital por sua falta de clareza. Unidentified Flying Objects, em português, objetos voadores não identificados igual OVNIs. Era inimaginável que os russos tivessem algo assim. Era para significar algo não identificado. Ponto final, diz Kian. E é um termo bastante razoável de usar. Ele pode significar qualquer coisa. A primeira suposição dos militares e do público dos Estados Unidos daquilo que Arnold e outros viram foi que eram os soviéticos. A Guerra Fria estava se aquecendo rapidamente em 1953 e testes de bombas atômicas, exercícios militares secretos e acúmulo de armas eram todas possibilidades. Havia toda uma questão sobre se eles eram russos, mas eles descartaram isso bem cedo por causa da extrema sofisticação da tecnologia, diz Kian, que junto com os relatórios para o New York Times é o autora do livro UFOs, Generals, Pilots, and Government Officials Go on the Record. Era inimaginável que os russos pudessem ter algo assim, uma ameaça extraterrestres. As luzes de Lubbock eram um fenômeno aéreo acima de Lubbock, Texas. Um episódio da mania OVNI que dominou os Estados Unidos no início dos anos 50. Batman Jet Images. Em resposta a esses avistamentos do final da década de 1940, a Força Aérea montou um projeto secreto com o codinome SIGINT para investigar esses incidentes. Mas quanto mais a Força Aérea pesquisava, mais perplexos ficavam. Existem tantos documentos que mostram nos níveis mais altos que as Forças Armadas dos Estados Unidos não sabiam o que eram, diz Kian. Segundo o livro dela, havia uma divisão entre aqueles que pensavam que havia uma resposta mais convencional, como uma miragem, fenômenos naturais, imprecisão ou tecnologia militar secreta, para aqueles que acreditavam que esses fenômenos aéreos não eram deste planeta. Uma série de avistamentos em julho de 1952, incluindo o Washington DC, levou à admissão mais ampla de que o governo e as Forças Armadas dos Estados Unidos fariam com que houvesse algum tipo de fenômeno aéreo pairando no espaço aéreo dos Estados Unidos. Com o projeto agora chamado de Blue Book, Livro Azul, o FBI foi informado pelo escritório do Major-General John Sanford, diretor de inteligência da Força Aérea. Alguns funcionários militares consideram séria a possibilidade de naves planetárias. Como o livro de Kian descreve, um departamento das Forças Armadas dos Estados Unidos disse ao Federal Bureau of Investigation, FBI, que não era inteiramente impossível que os objetos avistados pudessem ser naves de outro planeta como Marte. Outros memorandos do FBI afirmaram que algumas autoridades militares estão considerando seriamente a possibilidade de naves planetárias. A verdadeira preocupação, não importa se eram russos ou extraterrestres, era se tratava de uma ameaça à segurança nacional. Em 29 de julho de 1952, o Major-General Sanford realizou uma conferência de imprensa, na qual afirmou que examinaram quase 2.000 relatórios e foram capazes de responder adequadamente pela maioria deles. Mas eles ainda estavam analisando as poucas coisas relativamente incríveis que eles não podiam explicar. No entanto, eles conseguiram chegar a uma conclusão sobre esses avistamentos e foi a de que isto não contém nenhum padrão de propósito ou consistência que possamos relacionar a qualquer ameaça concebível para os Estados Unidos. Acho que eles nunca acreditaram que não era uma ameaça à segurança nacional. Eles simplesmente não sabiam o que mais fazer naquele momento, diz Kian. O que eles vão dizer às pessoas? Eles simplesmente não vão dizer: bem, há coisas voando em nosso céu que demonstram a tecnologia que não podemos explicar. Isso não é algo que você deseja anunciar ao público. O mistério continua. A história de 3.500 anos de avistamentos de OVNIs. Joshua Roberts Jet Images. Quando o painel Robertson apresentou seu relatório no início de 1953, ele apresentou as duas conclusões sobre como lidar melhor com esses avistamentos relacionados ao público. Treiná-los para identificar adequadamente o fenômeno natural, meteoros, miragens, nuvens noctilucentes, e objetos feitos pelo homem, balões meteorológicos, aeronaves refletivas, e desmistificação.
E foi exatamente isso que as autoridades federais fizeram por mais de 6 décadas. Em todos os avistamentos, incidentes, relatórios, ocorrências inexplicáveis, de Roswell Área 51 e avistamentos do aeroporto O'Hare em 2006, o governo e as Forças Armadas dos Estados Unidos desmascararam ou, com a mesma frequência, permaneceram em silêncio, mas eventos recentes sugerem uma nova estratégia em andamento. O que tornou o artigo do New York Times de 16 de dezembro de 2017 tão chocante não foi o fato de ter registrado várias fontes muito credíveis, dizendo que o governo havia investigado OVNIs recentemente. Provavelmente, isso poderia ser presumido com base na história das Forças Armadas dos anos 40 e 50. Foi o que eles potencialmente descobriram e encontraram desde então. Naquele momento, Elizondo disse que o programa havia investigado vários UAPs, inclusive aqueles que a Marinha dos Estados Unidos confirmou como autênticos. O programa também estudou os efeitos físicos de encontros com os objetos, a tecnologia que poderia, em teoria, fazer o que eles disseram que observaram e a possível ameaça que isso representava para a segurança nacional. Mas o detalhe mais impressionante é um que está um pouco enterrado. O programa recuperou materiais desses UAPs/OVNIs. Kean diz que acredita que muita coisa acontece nos bastidores. Ela acha que está sendo feita uma pesquisa sobre esses materiais recuperados para entender o que são. Aludindo ao fato de que os Estados Unidos podem não ser o único país de posse desses materiais, que existe uma corrida global secreta associada a eles. Pelo que me disseram, é uma coisa competitiva. Quem entender a tecnologia primeiro terá uma vantagem real, diz Kean. Meu sentimento é que há uma corrente oculta atual de concorrência entre a Rússia, a China e os Estados Unidos. Fontes também disseram a ela que a física de como esses objetos se movem já foi, teoricamente, resolvida. O que eles descobriram é muito futurista. Seria uma coisa muito difícil de replicar, mas eles podem entender como isso é feito. Cientistas e especialistas médicos também estão tentando entender os efeitos biológicos daqueles seres humanos que se aproximaram desses fenômenos. Kean acha que o governo está mudando a maneira como lida com esses relatos de fenômenos aéreos. Nesta era do YouTube e das câmeras de celular, está se tornando mais comum ver esses tipos de vídeos. Afinal, mais de 2/3 dos americanos acreditam que o governo dos Estados Unidos sabe mais sobre OVNIs do que está dizendo ao público. Kean está convencida de que existem fenômenos aéreos inexplicáveis, mas não convencida de que seja extraterrestre. É uma hipótese válida, mas acho que nem por um momento sabemos o que é ainda. Outras hipóteses e especulações por aí incluem interdimensões, viajantes no tempo ou armas ou aeronaves super secretas desenvolvidas por outra nação neste planeta. Mesmo após décadas de pesquisa, ainda é algo desconhecido. O que antes era um mistério nos tempos antigos, permanece um mistério hoje. No final, Kean só pode ter certeza de uma coisa: você está preso com algo que não pode explicar.